O próprio Mestre nos asseverava, portanto, Jesus, que nós devíamos bater para que a porta se abrisse. Batei e a porta abrisse-vos-á. Pedi e serás atendido. Buscai e achareis. Existe esse sofrimento que está explicado pelas leis da causalidade. Nós fizemos o mal ao nosso irmão e, portanto, nós receberemos esse mal de volta. A mentira gera a enganação no futuro. A dor infligida a alguém gera também a dor que nós sofreremos no porvir. São as expiações, a nossa colheita diante do nosso próprio plantio, seja dessa existência ou seja de uma outra existência. Estas dores e estes sofrimentos, quando bem compreendidos e assimilados pelo nosso entendimento, vai gerar automaticamente uma postura de resignação e de resiliência. O que seria a resignação e a resiliência? Seria sofrer da melhor forma possível, causando menos danos a nós e aos outros. Mas existe também, além das expiações para o Espiritismo, aquelas dores que são provenientes das provas, dos testes de vida pelos quais passamos. Por exemplo, imagine alguém nascer numa pobreza absoluta. Todos os dias, o caráter dessa pessoa será testado. Sim, para que ela não furte, para que ela não tire de outra, mesmo tendo necessidades diárias, mesmo as alimentícias. Imagine alguém que será testado diante de uma riqueza extrema. Ela vai ter que ser testada para utilizar melhor o dinheiro, a riqueza que possui em favor dos seus semelhantes. Tanto as expiações quanto as provas nos trazem sofrimentos diários. A minha filha nasceu com cardiopatia congênita. Nós ficamos sabendo, através dessa lei de causalidade, que ela estava atravessando uma expiação. Ela fez o mal a alguém e agora essa cardiopatia congênita tinha vindo, mesmo na tenra infância, para que ela pagasse os erros cometidos no pretérito. Essa é a expiação. Mas nós podemos, por exemplo, trazer aqui ao nosso entendimento a vida dos grandes líderes da nossa nação. Aqueles que chegaram ao poder pela escolha do povo. São provas diárias. E isso também causa sofrimento. Porque o poder é um instrumento que pode ser utilizado para o bem ou pode ser utilizado para o mal. Existem sofrimentos que são oriundos da causalidade, das eventualidades da vida, que não estão dentro do nosso controle, que não estão dentro das nossas escolhas, que não estão dentro das nossas vontades. Mas existirá também aquele sofrimento que é provocado por nós mesmos, dia a dia, por meio das nossas decisões. Essa segunda classificação, ela pode ser exemplificada naquele post que eu fiz hoje no meu Instagram e que falei na entrevista, do acidente da Serra de Pacatuba que vitimou o empresário cearense Edson Queiroz. Ele trocou a sua passagem e pegou um avião que às 2h50 da manhã se chocaria contra a Serra de Aratanha. Isso não estava dentro do seu poder de escolha. Isso não estava dentro da sua vontade. Foi uma eventualidade da vida. Existem também aqueles sofrimentos que nós escolhemos por meio das nossas decisões e que, portanto, estão vinculados às nossas vontades. Atendi, certa feita, na unidade de terapia intensiva em que eu trabalho, uma moça que tentou suicídio por meio do envenenamento.
Diferentemente do acidente que se chocou contra a serra de Aratanha, do avião que se chocou contra essa serra, aquela tentativa de suicídio estava dentro da vontade daquela moça. Ela deliberadamente escolheu pegar os remédios e tomá-los. É interessante porque essa tentativa ela se repetiu durante 5 vezes. E as 5 vezes ela foi parar na emergência do hospital em que eu trabalho. Há certos sofrimentos que não controlamos. Há certos sofrimentos que nós controlamos. Há certos sofrimentos que estão em decorrência das provas da vida. E outros sofrimentos que são decorrentes das expiações da existência. Ninguém passará a vida toda sem sofrer. O sofrimento faz parte da nossa trajetória. Se eu perguntar aqui, todos vocês vão me citar ou vão me testemunhar algum sofrimento de vida. Seja ele financeiro, seja um sofrimento de saúde física, um sofrimento de saúde psicológica, de saúde espiritual, um sofrimento no trabalho por conviver com uma pessoa difícil. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento de sofrer. Mostre-me aquele que tem uma vida 100% perfeita, 100% equilibrada, que não tem nada do que reclamar. E você logo perceberá que a grama do vizinho não é mais verde do que a sua. A grama do vizinho é igual à sua, porque ele passa pelas mesmas oscilações existenciais pelas quais você passa e você atravessa. Anderson, se todos nós temos sofrimento, seja pela causalidade ou não, pelas eventualidades ou não, pelas provas ou expiações, o que é que muda de uma pessoa para a outra? É a forma como você enfrenta esse sofrimento. É a sua conduta, é o seu equilíbrio íntimo diante das tribulações pelas quais você atravessa. Muitas pessoas decidem atravessar os sofrimentos da existência com ansiedade. A ansiedade vem da necessidade de controle de todas as variáveis da vida, de todas as cenas que nos cercam. Apenas Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. Aí as pessoas, pelo menos a grande maioria das pessoas que compõem o planeta Terra, entendem que passar pelo sofrimento deve estar vinculado a uma atitude ansiosa, a um comportamento hiperativo que nos embota absolutamente a racionalidade. Queremos que o problema passe, mas não queremos nos demorar na solução desse problema. Qualquer um de nós, por maior ou por menor que seja a problemática, vai querer resolvê-la no mesmo dia. Aquela história que a nossa avó dizia: durma sobre o problema, coloque a cabeça no travesseiro e reflita sobre ele, não é uma característica da nossa época. Porque nós queremos controlar todas as variáveis ao nosso redor. Mesmo que seja um fuxico da vizinha, nós queremos saber se aquele fuxico tem fundamento no mesmo dia. Desde que já eu vou na casa dela para saber o porquê que ela estava falando de mim. E se for por questões políticas, então, meu Deus do céu, não espera nem chegar depois do turno de trabalho. Já pede um colega para substituir e vai na mesma hora tomar satisfação. Se tem uma questão no casamento, uma briga, um sofrimento, vocês já perceberam? Os casais de hoje não querem dialogar. Já pensam logo na separação, no divórcio. Eu não aguento mais ele, mamãe. Mas há quanto tempo você está casada? Estou casada há 6 meses. E já não aguenta o marido.
Estou casada há 1 ano e já não suporto o cônjuge. Papai, aquela mulher é insuportável. Todos os dias ela vem buzinar nos meus ouvidos. Mas meu filho, eu estou casado com a sua mãe há 50 anos. Há quanto tempo você está casado com ela? Apenas 3. E já não a suporto mais. É o espírito de emergência que permeia a nossa era, que está presente em nossos tempos. Veja, por exemplo, a minha filha. Para que eu entenda um vídeo de YouTube, eu tenho que colocá-lo em câmera lenta. Ela bota na velocidade 2.0. Os áudios de WhatsApp, vocês sabem muito bem, parece que está falando em árabe, de tão ligeiro que é. Ninguém tem mais paciência para nada. Tudo tem que ser rápido, urgente. Todas as soluções devem ser imediatas. E aí eu me lembro daquela história da mulher que foi buscar a rezadeira porque estava com um problema muito grande dentro de casa com a sogra. Eu não aguento mais aquela mulher. Faz 3 semanas que ela veio morar lá em casa e o ambiente está absolutamente insuportável. Se eu pudesse, eu a mataria. A senhora pode me ajudar nesse sentido? A rezadeira disse: posso. Vou lhe dar aqui esse vidro de veneno. Você vai colocar gotas e mais gotas do veneno na água dela e ela vai começar a definhar naturalmente. Ela vai começar a enfermar e depois morrerá. Mas você tem que tratá-la bem. Tratando-a bem, ninguém vai desconfiar que foi você que envenenou. Depois de levar o tóxico para casa e de ter passado uns 15 dias, a mulher volta para a casa da rezadeira, entre aspas, que estava fazendo ali um ato escuso e duvidoso, e diz: eu não quero mais, feiticeira, este veneno, porque a minha sogra agora é um amor de pessoa comigo. E ela disse: besta, eu não te dei veneno algum, eu te dei apenas água. Se ela mudou, foi porque o teu comportamento mudou primeiro, para que o dela viesse como consequência do teu próprio. Ou seja, as pessoas não estão mais habituadas nas correções de rota, nas corrigendas de comportamento. Ou resolve hoje, ou eu lhe deixo. Ou eu te abandono. Ou eu não quero mais esse emprego. Ou eu não espero para amanhã. Ou é hoje, ou não será nunca mais. Talvez seja por isso que o número de ansiolíticos tenha subido exacerbadamente na sociedade. Eu encontro jovens alunos com 17, 18, 19 anos que já são comprometidos com o uso de Zolpidem para dormir. Ou tomam o Zolpidem ou não dormem. Ou tomam o Lexotan ou não dormem. Se não tomar o propranolol, que diminui a ansiedade de rendimento, não apresenta o seminário. Professor, eu posso ir até a cantina, eu posso ir até o bebedouro para tomar o meu propranolol antes de apresentar o seminário? São as fugas. Para diminuir a angústia diante dessa ansiedade. Diante dos problemas da vida, independente de qual seja, nós também fugimos do presente. Ou vamos demasiadamente para o passado, ou vamos demasiadamente para o futuro. Você já percebeu que dificilmente você está com a mente no hoje? Ou você está pensando na morte da bezerra? Olha, eu não perdoo mais. Eu não perdoo mais ele. Ele me traiu. Ele traiu, a senhora traiu. Traiu com quem? Com uma novinha, você acredita? Acredito, foi mesmo, foi. Há quanto tempo que ele te traiu? Está com 18 anos, 6 meses, 20 dias, 3 horas e 42 minutos que ele me traiu. E por que a senhora não deixou? Não, porque eu não tive coragem e carrego essa mágoa durante esses 18 anos. Está no passado. Aí eu digo: cuidado, a mágoa que você guarda um câncer para você. Olha essa frase,
Que eu já disse a uma mulher certa vez, ela ficou impactada comigo. Ela deu 2 passos atrás, porque ela não imaginava que um sentimento de ordem negativa traria uma doença física. Mas traz. Quantas pessoas não estão aí com síndromes fibromiálgicas, que entram nas clínicas com dores espalhadas pelo corpo, o médico coloca num aparelho de ressonância nuclear magnética, num PET scan, e não acha nada do ponto de vista fisiológico e anatômico. Está tudo aqui, ó, da mágoa guardada. Eu não consigo conviver com a minha mãe, porque eu não consigo perdoá-la, já que na infância ela muito me maltratou. Eu digo, cuidado, a mágoa que você guarda um câncer para você. Você só tem 2 opções diante dessa traição de sua esposa ou do seu marido. Ou você perdoa de fato, e perdão nada tem a ver com esquecimento, tem a ver com reelaboração da problemática, ou então você vai ser honesta consigo mesmo, com ele, com o mundo, e dizer que não aguenta mais viver, e vai pedir o divórcio com honestidade. O que não dá é permanecer inquieta ou inquieto, com a cara feia, ou magoado, ou ressentido, ou com ódio, intoxicando-se todo dia por algo que ocorreu no passado. Quando não está lá atrás, a pessoa está lá na frente. E os indivíduos que me buscam dizem assim: ano que vem, eu vou prestar uma prova de concurso para a polícia. E você está estudando? Estou estudando, mas eu não aguento esperar até lá. Estão sufocados no alto boicote, querendo que os 12 meses passem assim, num estalar de dedos e num piscar de olhos. O médico me disse que eu tenho que fazer uma endoscopia daqui a 2 semanas. Anderson, será que eu estou com câncer? Não sei, é a endoscopia que vai dizer. Mas ela é só daqui a 2 semanas. Aguardemos. Vamos orar. Para que sofrer que nem peru de Natal, de véspera e por antecipação? Quando me apresentam um problema, eu digo assim: tenha calma. Não é a sua pressa que fará o tempo passar mais rápido. É por isso também que eu fui tirando da minha vida todas as expectativas. Comecei a namorar. O relacionamento vai dar certo daqui a 3 anos? Não sei. Mas deixa eu namorar hoje. Deixa eu fazer o certo hoje. Deixa eu dizer não à traição hoje. Deixa eu ser romântico hoje. Deixa eu fazer o bem a ela hoje. Daqui a 3 anos, possa ser que eu tome outra decisão, ela tome outra decisão, mas me importa o hoje. E isso eu aprendi com a monja Coy. Teve um dia que eu estava doido em casa, querendo que o tempo passasse mais rápido, e eu sentia aquela inspiração: quanto mais rápido o tempo passa, mais velho você fica e mais próximo da morte você está. Aí tem gente que chega para mim e diz assim: Anderson, eu queria que o tempo passasse assim, rapidamente diante dos meus olhos. Aí eu digo: você quer morrer? Não, eu não quero morrer. Quer. Se o tempo passar, você envelhece. E envelhecendo, você morre. A monja Coen disse uma coisa muito importante na minha vida, que depois que eu interiorizei esse conhecimento, ele não mais saiu de mim. O princípio da impermanência do budismo. O que é o princípio da impermanência? Não fique apressado com as coisas. Uma hora elas são, outra hora já não são mais. Tudo muda, tudo passa, tudo é volátil. O livro da vida passa suas páginas com muita rapidez. Então, para mim, só interessa aproveitar o agora. Kellington disse assim: Anderson, depois da palestra nós vamos para uma reunião na casa espírita, e depois da reunião na casa espírita nós vamos comer uma pizza daquela bem gostosa. Claro que meu espírito de pessoa afeita à glutonaria diz o seguinte: meu Deus queira que a palestra acabe. Deus queira que a reunião da casa espírita seja menos prolixa, as pessoas falem pouco.
e eu me debruce diante daquela pizza de calabresa. Que maravilha! Isso era o que eu pensava antes. Mas hoje eu penso assim: que bom que agora eu estou na palestra. Que bom que eu posso aproveitar esse momento com vocês. Que bom que eu posso passar um pouco de conhecimento. Que bom que eu posso sentir o calor humano. E a pizza? É só daqui a 2 horas. Agora eu estou na Câmara Municipal de Solonópolis com os meus amigos, trazendo um pouco de reflexão para todos nós. Existe também uma tendência nossa de catastrofizar as coisas. O problema é bem pequeno, mas nós enxergamos esse problema com um tamanho muito grande, que foge até mesmo das nossas expectativas realistas e materiais. Chega a ser fantasioso, chega a ser psicótico até. Eu diria esquizofrênico. Uma mulher da cidade de Natal um dia me ligou aflita, porque conseguiu meu número, dizendo que a filha estava com uma mancha no rosto. E ela deduziu, veja só vocês, que a filha estaria com uma doença autoimune chamada de lúpus eritematoso sistêmico. Essa mulher não me deixava dormir, não me deixava beber água, não me deixava me alimentar, não me deixava rezar, não me deixava fazer nada. Toda hora ela me mandava mensagem. E eu dizia: se acalme, o lúpus hoje tem tratamento, se for lúpus. E se não for, melhor ainda, pode ser uma mancha em decorrência do sol. Enfim, pode ser inúmeras coisas, inclusive não ser lúpus. Mas ela não tranquilizava o próprio coração, porque catastrofiza o problema a tal ponto que quebra com a realidade. Até que eu cheguei para ela e disse o seguinte: como é que a sua mente está nesse momento? Ela disse: abaladíssima, eu estou nervosa, à base de remédio, não durmo de noite, estou ansiosa, estou me sentindo mal, porque a minha filha vai morrer. Eu disse 2 coisas. Primeiro, que segurança psicológica você está passando para essa menina? O que uma criança de 11 anos espera da mãe e do pai? Além de retidão de caráter, fortaleza psíquica para enfrentar desde cedo os embates da vida. Eu disse: que tipo de mensagem você está passando para o cérebro em formação dessa garota? É uma mensagem de coragem, de determinação, de enfrentamento? Hoje não está bom, mas eu vou resolver. Hoje eu estou conflitado, mas amanhã não estarei. Hoje eu estou doente, vou no médico, serei medicado e melhorarei. Não, não é essa mensagem que você está passando para ela. A mensagem que você está passando é: diante de qualquer problema, você vai morrer. Diante de qualquer aflição, você se perde. Diante de qualquer coisinha, você deve se desequilibrar. Talvez seja por isso que nós estamos observando uma geração que menos tem capacidade de suportar as frustrações. Eu me lembro quando eu fazia o meu mestrado em ciências médicas, que eu faltei a uma aula de bioestatística, a disciplina mais difícil do meu mestrado. E eu entrei, um professor aposentado do Banco do Nordeste, que agora estava dando aulas para complementar seu tempo, dinheiro ele não precisava mais, ele tinha muito conhecimento e queria passar, e ele cobrava à risca a aplicabilidade da bioestatística. E eu morava muito longe da universidade, faltei apenas uma aula dele. Quando eu abri a porta da sala de aula, ele disse: Anderson, você por aqui? Eu pensei que você já tinha desistido da minha cadeira. Olha aquela chamada que ele me deu. Olha aquele puxão de orelha na frente dos colegas. Alguns diriam: é antiético, ele foi covarde. Para que ele puxou sua orelha desta maneira? Mas eu suportei. Agora vá dizer eu a um aluno que ele está reprovado na minha disciplina porque ele faltou o semestre inteiro.
eu vou dizer à mamãe, eu vou dizer a papai, e papai vai falar com o coordenador da instituição, e o coordenador da instituição vai pedir a você para fazer um trabalho para que minha nota seja atribuída. O casal José Murilo Siebra e Dona Lúcia Siebra, que nasceram no Crato, no Cariri cearense, que depois foram morar em Cajazeiras, os dois, eles tiveram uma grande presença na minha formação moral. E ele disse: Anderson, a rua da sua mãe é muito barulhenta, porque lá passam carros, é uma avenida. O seu pai às vezes toma uma, chega em casa conversando. Ele sabia da minha rotina. Venha aqui para casa estudar, porque aqui você vai estudar com mais serenidade. Eu disse: vou sim, com o maior prazer vou estudar na casa do Senhor. E fui. 2 dias depois, a colaboradora que estava na cozinha estava preparando o lanche de todos e disse assim: Anderson, o que é que você vai querer comer? Escolha, meu filho. Ele disse lá da sala, ele estava na sala assinando os cheques e disse: nunca mais pergunte isso a ele, porque ele vai comer o que as pessoas da casa irão comer. Já que ele está aqui, embaixo do nosso teto, seguindo a nossa rotina, dependendo da nossa ajuda, ele vai comer o que todos da casa irão comer. Sabe o que é que eu fiz diante disso? No dia, senti muita vergonha. Sabe o que é que eu faço hoje diante disso? Fico emocionado com essa atitude dele. Agradecido. Se não fosse essa atitude dele, eu seria mimado, orgulhoso, prepotente. Só acharia bom se tivesse determinada comida. Só estaria bem se tivesse determinada cama. Só tomaria banho se fosse no chuveiro com determinada temperatura. Mas hoje eu sei viver no mundo por conta de lições como essa. Foram essas lições que me ensinaram a viver em sociedade. Nós queremos enfrentar os problemas também produzindo mais problemas para nós outros, para a nossa própria vida. Já pensou um pai de família chegar em casa, que já está com um salário absolutamente comprometido, e ao invés de botar a cabeça funcionar, para resolver aquela questão econômica, vai para o bar beber? Vai para o espetinho? Arruma uma amante? Já pensou aquela mulher que vê a casa virada de cabeça para baixo, e ao invés de deixar a casa mais harmônica, vai conversar com as amigas na praça? Ao invés de nós fazermos de tudo para melhorarmos a nossa qualidade de vida, nós tomamos rumos opostos, contraditórios, que são frutos de boicote e de sabotagem. Você quer melhorar a sua vida, eu quero melhorar a minha vida, mas para isso eu preciso merecer. Então, quer melhorar a sua vida? Para de tomar aquela cerveja no final de semana inteiro, que você começa na quinta e só para na segunda-feira de manhã. Você não quer melhorar a sua vida? Para de fazer isso. Você quer melhorar seu corpo? Para de comer besteira. Você quer melhorar a sua renda? Trabalhe mais e trabalhe com inteligência, poupe mais suas economias. Você quer melhorar a sua saúde? Opte por alimentos mais saudáveis. Você quer que Deus olhe para você? Pare de ser ignorante com a sua esposa. Você quer que Deus observe a sua casa? Pare de trair seu marido. Pare de ir para o celular conversar com pessoas que não têm nada a ver com o seu relacionamento para fugir de uma realidade doméstica. Se você quer o certo na sua vida, pare de fazer o errado. Não é fazendo o errado que você conquistará o certo. Você está colocando mais terra na sua sepultura? É isso que você está fazendo? Ou você está botando a sua cabeça para funcionar com maestria para sair daquela situação? É preciso pensar nisso. Eu comecei a fazer terapia diante de uns problemas
que passaram pela minha cabeça, e a terapeuta, ela nunca me alisou emocionalmente, ela sempre foi dura quando precisou ser dura. E eu disse assim, Lúcia, no salão da minha terapeuta, eu disse, Lúcia, eu não aguento mais esse sofrimento que eu estou vivendo há cerca de 2 anos e meio, eu preciso me libertar disso. Ela disse, o teu discurso não é coerente com a tua atitude. Você diz que quer sair do problema, mas o que você vem falando toda semana é que está andando para cima dele. Quantas vezes nós queremos resolver um problema, mas na verdade estamos caminhando para ele. Outra postura que eu observo muito na conversa com as pessoas e em mim mesmo é a transferência de culpa. Existe demais. E a mais básica das transferências de culpa é a seguinte: passou na prova de concurso? Passei não. Por que não passou? É inveja demais em cima de mim. Mulher, tu acredita que eu fui no salão e meu cabelo caiu todinho? E foi. Foi por quê? Porque aquela bicha nojenta tem inveja de mim. É a Lady Di falando, né? Às vezes não é nem percebida, mas acha que tem toda a inveja do mundo em cima dela. E aí? Os teus negócios estão dando certo? Agora você vai prosperar ou não vai? E aí? Está guardando aquela economia por mês para fazer o teu capital de giro? É impossível. Meu irmão é sangue do meu sangue. Mas pense num bicho de sangue de procotó. Depois que entrou na empresa, as coisas desandaram. É a transferência de culpa. Nunca a culpa é nossa. É da vizinha invejosa, é do irmão com sangue de procotó. Tem pessoas ruins no mundo? É claro que tem. Tem pessoa invejosa no mundo? É claro que tem. Mas se você acredita que o mal o atinge, é porque duvida que o bem o protege. Olha, se você acredita que o mal o atinge, é porque duvida que o bem o protege. E onde está a sua fé? E onde está a sua crença em si mesmo? Quer dizer que uma energiazinha que vem lá de fora já é capaz de colocar o prédio da tua reforma íntima, da tua reforma social, da reforma da tua casa para baixo? Uma energiazinha de uma pessoa invejosa, de alguém que pensou negativamente, já é capaz de te destruir enquanto pessoa? Que transferência é essa, meu amigo? Que transferência é essa, minha irmã? Quer ver outra transferência? O demônio. É o demônio. O capiroto, o sete capa, o gafanhoto do Egito. É ele que está agindo na minha vida. Agora, você desconhece o fato de que o mal só entra na sua vida quando você abre a porta para ele. Se você faz o bem, pensa no bem, age no bem, modula o bem, por que é que o mal está na sua vida? Na física, os opostos se atraem. No mundo da espiritualidade, são os afins. Você só atrai aquilo que é semelhante ao seu pensamento e à sua conduta. O mal está em tua vida, procura que tem algo errado que você ou eu estamos fazendo para que ele permaneça lá. O demônio pode até influenciar, mas ele é só o fermento do bolo que você mesmo faz. É você que faz o bolo. O demônio, Kellyton, só bota o fermento. Sair com um homem casado, sair com mulher casada, o bolo está feito. Aí o diabo vem e desencapa. Vaza o nudes, vaza a conversa, eis o fermento. É assim ou não é? Se eu estiver mentindo, diga. Mas é assim. O bolo quem produz, ó, são essas mãos. O mal só bota o fermento. Se for espírita, então a culpa dos obsessores, dos espíritos malignos que me perseguem, só mudou. No templo evangélico é o demônio, mas na casa espírita são os obsessores, os espíritos malignos que me perseguem. Aconteceu um fato sui generis lá em Cajazeiras, e eu posso falar porque esse fato já é de domínio público, me parece que saiu até na Globo. Eu fiz também um post no Instagram sobre isso.
no menino que sonhou com um número da Mega Sena. Na verdade, os números da Mega Sena. Mas a mãe não jogou. Aí vieram me dizer assim: é porque Deus não quis. Tu tá vendo que se eu não sonhasse com o número da Mega Sena, eu já acordava na porta da lotérica, senhora? Eu sonhei com o número da Mega Sena às 10 horas da noite. Eu, Anderson. 4 da manhã eu já estou na calçada de Hudson, esperando ele abrir a lotérica para jogar. Eu vou deixar a oportunidade passar? Agora a culpa é de Deus porque eu não ganhei? Se a culpa é de Deus, por que ele permitiu o sonho? Não, a culpa é nossa. A culpa está em nossa própria atitude, em nossa própria desídia, em nossa própria covardia, em nossa própria incompetência, em nossa própria inércia, em nossa própria falta de coragem. A culpa não é de obsessor, não é de demônio, nem de anjo, nem da vizinha fuxiqueira invejosa, nem de Deus. A culpa é nossa. Somente nossa. Nós enfrentamos os nossos problemas com uma fé superficial. Uma vez eu vi um conselho de fé que dizia assim: a fé é quando você continua acreditando, mesmo que todas as outras coisas se mostrem contrárias. E aí eu trouxe para a minha vida uma referência que é de um pastor chamado Caio Fábio, que ele disse em uma de suas palestras lá na década de 80, onde ele nos informava que a fé é supra-circunstancial. Se você tem fé, ela estará presente independente do que aconteça. Aí eu já tive a oportunidade de falar sobre isso em um curso. E eu perguntei: vocês têm fé? E todos levantaram a mão. Eu disse: e se estiverem doentes, continuam tendo fé? A metade baixou a mão. E se tiverem estado terminal, ainda permanece a fé? 2 ou 3 gatos pingados ainda permaneceram com as mãos levantadas. Porque a nossa fé é condicionada. É muito bom ter fé em dia ensolarado. Não é assim? Quando a saúde está em dia, minha fé está nas nuvens. Eu vou para a igreja comungar, eu tomo a hóstia, eu ofereço votos de muita paz aos meus irmãos na missa. Oh, José, você cura mim. Muita paz, meu irmão. Ano novo lá em casa. Olha o Chester, que bonito. Tem um espumante, é um Chandon. Que beleza. Todo mundo está aqui com as contas pagas. Nós temos fé. Então é Natal. Aí toca aquela música de Joana e você canta alegremente a música durante toda a noite. Eu quero ver essa fé permanecer durante a tribulação. É na doença, é na miséria, é no problema. É a fé mantida quando você não tem mais perspectivas nenhuma. É quando você está num poço sem fundo. É quando o túnel não tem mais luz. É quando você foi traído por todos. É quando você não tem uma saúde perfeita. Eu quero ver uma fé robusta que se sustenta nestas situações. Uma fé supra-circunstancial, que independente das circunstâncias, ela está presente. Ela não falha. Ela é vívida. O meu pai é um homem com muitos defeitos. Com muitos defeitos. E eu já falei para ele sobre estes defeitos. Mas ele tem uma virtude que eu ainda não desenvolvi. E essa virtude chama-se humildade. E ele tem também outra virtude que eu ainda não desenvolvi absolutamente, por completo. E essa virtude se chama fé. Certa feita nós estávamos em casa, a única renda familiar vinha de um carro velho que ele utilizava para fazer pequenos bicos de taxista para as pessoas da comunidade. Nós morávamos numa casa sem garagem, inclusive um homem bêbado um dia entrou com o carro e tudo. Graças a Deus que meu pai dormia numa rede curta, a rede estava um pouquinho acima, o cara entrou com um carro e o pai ficou em cima do capô. O pai dormia na sala. Eu dou graças a Deus que a rede lá de casa era rede pobre e era alta.
Porque se fosse rede de rico era mais baixa. E pai tinha sido jogado lá pro muro. Eu não estaria mais com meu pai. A rede era alta e ele ficou em cima do capô do carro. Aí um dia nós acordamos, quando ele abriu a porta de casa, o carro que ele utilizava para táxi não estava mais lá. Tinha sido furtado. Eu não esqueço nunca ele saindo de casa, indo até a delegacia de pé, depois da delegacia indo para a rádio fazer o apelo, para aqueles que porventura tenham visto o carro abandonado em alguma rua, e depois eu vi meu pai fazendo uma rifa para comprar outro carro, e depois eu vi meu pai chorando no muro, porque não conseguiu comprar outro carro, e a nossa renda estava muito baixa, e nós estávamos passando por muitas aflições. E ele em nenhum momento se revoltou contra isso. E eu não vi ele em nenhum momento dizendo alguma coisa contra Deus ou contra a vida. Lá em Cajazeiras tinha uma festa muito bonita, pelo menos tinha, chamada Chamegão. Era uns 15 dias de festa. Eu fui para o Chamegão. Mãe disse: Anderson, vamos para casa? Quando a sua mãe lhe disser uma coisa, é bom você fazer. Porque as mães parecem que vêm já com chip de fábrica para avisar os filhos sobre os problemas que podem acontecer na caminhada deles. Antes eu vamos para casa, eu vou nada, eu estou com a minha turma. Não vou nada. Ai, Anderson, aproveitar a noite toda. Vou dançar forró até o dia amanhecer. Não sei o que foi que aconteceu, se foi uma dor de barriga, se foi uma dor de cabeça. Uns 45 minutos depois, eu inventei de pegar um mototáxi para ir para casa. Estava eu, um mototáxi e um bêbado na pista. O mototáxi bateu no bêbado, o mototáxi caiu e eu bati o dente da frente no capacete do mototáxi. Quebrou na mesma hora. Agora imagine aí, para uma adolescente ir para a escola, senhorita, no outro dia, com o dente da frente quebrado. E eu passei dias sem querer ir para a escola, dias chorando, porque estava com a minha pintura arranhada, essa pintura bela que vocês estão vendo aqui. Eu estava com a minha pintura arranhada. E meu pai um dia sentou comigo e disse assim: Anderson, você está chorando, revoltado contra Deus, sem querer ir para a escola, reclamando de tudo e de todos, com cara feia, porque quebrou o dente da frente. Mas lembre-se que na época em que roubaram meu carro, em que o homem bateu no muro daqui de casa, apesar de ter todos os motivos para reclamar, eu não reclamei. Mantive a minha fé, mantive a minha crença. Quando a minha filha foi passar pela cirurgia cardíaca no Recife, ela passou por uma valvoplastia com catéter balão, porque a válvula dela não abria toda. Eu pensei: o que é que eu posso prometer a Deus para que minha filha saia viva dessa cirurgia? O que é que eu posso prometer a Deus? Eu prometo a Deus, sei lá, entregar 10 cestas básicas no bairro mais pobre de Cajazeiras. Aí vinha aquela inspiração no meu coração: não faça isso, não prometo. Tem um morro lá em Cajazeiras chamado Cristo Rei. Eu prometo a Deus, se minha filha sair bem, subir o Cristo Rei de costas ou de joelho. Aí vinha aquela voz no meu coração: não prometa isso não. Um dia eu estava indo para o trabalho, era 12h30 da tarde, e veio aquela inspiração: se você quer prometer alguma coisa a Deus, prometa não mais reclamar da vida diante das situações que acontecem. E aí eu disse: é isso que eu vou fazer. Se a minha filha sair viva daquela sala de cirurgia, eu nunca mais vou reclamar contra a divindade. Eu era doido para ser professor de anatomia da Universidade Federal de Campina Grande. E aí eu fiz a prova para professor substituto. Era um contrato de no mínimo 4 anos. Eu preparei a documentação, seria professor de anatomia substituto, depois seria professor de anatomia efetivo, se assim Deus permitisse, porque iria abrir a prova do concurso. E eu fui tomar posse, porque tirei primeiro lugar no processo seletivo. Eu estava com a filha pequena em casa. O homem disse o seguinte: você tem quantos empregos? Eu disse: eu tenho apenas um. Qual é a carga horária? 40 horas. Você quer assumir esse emprego temporário? Eu disse: é o que eu mais quero na vida. Então deixe o seu emprego efetivo, porque é incompatível a carga horária semanal.
Eu disse, mas como é que eu posso deixar o emprego efetivo? Como é que eu posso deixar o meu emprego certo com a filha pequena em casa, doente do coração, para assumir algo que não é tão certo assim? Mas é a única possibilidade que tem de você assumir esse emprego. Eu saí na porta da UFCG já com vontade de dizer, Deus, por que você me maltrata tanto? Mas no momento que eu fui dizer isso, eu lembrei, nunca mais reclame contra a divindade. Nós passamos pelos momentos de dor sem valorizarmos a paz que nós temos. Se a Monja Cohen disse que nós temos momentos bons e ruins na vida e que vamos atravessar esses momentos ruins, nós não valorizamos aquilo que é mais importante e que mantém as nossas raízes e a nossa base. Nós não valorizamos diante dos problemas a nossa paz. Inclusive nós sofremos porque sempre queremos. E a paz não requer o ter. A paz requer o ser. A paz não é estereotipada, não é por fora. A paz é por dentro. Eu estava, para falar de novo sobre a minha família, com os meus amigos agora no Réveillon, e todo mundo na comilança, e todo mundo se divertindo. Tinha karaokê, tinha frango, tinha um peru. Quando deu as 12 horas eu pensei, e meus pais, como é que estão em casa? Como é que eles estão lá? A minha paz, onde eu tenho para onde voltar. Porque se todo mundo recusar abrigo para mim, meu pai e minha mãe estão lá. Como é que eles estão passando o ano? E aí quando eu cheguei em casa, eles estavam comendo bolo com café. E aí eu sentei para comer bolo com café com eles. No ano novo, porque ali estavam as minhas raízes. Eu tinha que valorizar a minha paz. Porque quando o mundo arrocha a sua cinta, eu tenho que ter para onde voltar. É ou não é? Nós vimos recentemente a morte do rei do futebol. É isso? O rei Pelé morreu. Quantos troféus aquele homem ganhou? Aquele homem ganhou o troféu de melhor do mundo, ganhou não sei quantas copas, namorava com as mulheres mais lindas da sociedade, namorou Xuxa, capa de revista, estava tudo bonito. Mas no momento em que a filha dele pediu para ser reconhecida porque estava com câncer terminal, ele não foi visitar a própria filha. Ele não valorizou a paz que ele tem e que é mais suprema do que tudo no mundo, que é a paz familiar. É a paz de estar bem com os teus. É a paz de viver uma vida harmoniosa com aqueles que caminham ao teu lado. É a paz que você só pode encontrar dentro da sua casa. É a paz que o jogador Adriano, quando estava no vício, foi buscar lá na favela da Rocinha. Barcelona nenhuma podia dar aquela paz, porque só quem poderia dar aquela paz é aquelas pessoas que acompanharam o seu crescimento. E Pelé se negou a isso. Mas no momento que ele estava morrendo, 2 dias antes de morrer, ele pede para chamar os netos que estavam nos Estados Unidos. Os filhos da mulher a quem ele negou a mão e a bênção. E o título de paternidade. E os netos disseram que quando chegaram ali no leito de morte dele, pegaram em suas mãos e oraram e cantaram e conversaram e se abraçaram e se perdoaram mutuamente. Porque eles estavam representando a mãe deles naquele momento. E Pelé também entendeu que não tinha mais extensão da própria vida para se redimir diante dos erros do passado. E ali, 2 dias antes da morte, o amor se fez presente. Não tem troféu no mundo que seja mais valioso do que isso. Nem o de melhor do mundo, nem o da melhor Copa, nada tem mais valor do que a paz de ser perdoado pelos próprios netos e de morrer rodeado dos seus, daqueles que te amam e daqueles que te acolhem. Na próxima vez que você estiver passando por um problema, faça o seguinte: saia de sua casa. Está difícil dormir? Está difícil permanecer ali? Saia de sua casa. Vá até a casa de alguém que tem
uma problemática muito superior à sua, e não faça nada. Se você não quiser fazer nada, não faça nada, apenas observe. Veja que tem pessoas que sofrem mais do que você, e vejam que elas são mais resignadas, e vejam que elas reclamam menos, e vejam que elas têm mais fé, e vejam que elas suportam mais, vejam que elas não são tão orgulhosas. Saia do seu mundo, do seu ego, da sua prepotência. Visite pessoas e compreenda situações que você verá que seu problema é menor do que o de muitas pessoas. Eu já tive a possibilidade de conviver com seres que estavam assim numa situação deplorável, numa cama de hospital, com a barriga aberta, amputados, traqueostomizados. E eu olhando para aquela situação, vez por outra me vem à mente: poderia ser você nesse lugar. Mas graças eu dou a Deus, porque não sou eu. Porque eu estou podendo falar, porque eu estou podendo ver, porque eu estou podendo ouvir, porque eu estou podendo conversar e trabalhar todos os dias em busca do meu salário e em busca da minha evolução espiritual. E por isso eu agradeço a Deus todos os dias. Quer passar pelo sofrimento com galhardia, com ânimo e com coragem? Desenvolva em você a gratidão. Se você está vivo, está em pé, está falando, está me vendo, está me ouvindo, você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Por isso, graças te dou, Jesus, pela minha vida e pela vida daqueles que me escutam na noite de hoje. Graças a Deus. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta, tem esse microfone aqui, ó. E depois nós vamos fazer uma prece. Começamos com uma prece e vamos terminar com uma prece. Quem quiser fazer alguma pergunta, nesse microfone aqui. Se não for muito tímido, senão pode fazer dentro. Pode fazer daí mesmo, não tem problema não. Eu acho interessante, isso para os meus alunos e para aqueles que me acompanham nas palestras, o seguinte: não tem pergunta nenhuma para fazer. Quando eu saio ali fora, Anderson, é porque eu vergonho de perguntar. Eu disse: mas a pizza? Né? A pizza e tal. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade para testemunhar. Senão, a gente encerra com uma prece, com uma oração. Todos bem? Tem nenhuma dúvida? Você não tem nenhuma dúvida? Então, quem se sentir confortável, pode fechar novamente os olhos. E vamos todos dizer assim: obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu trabalho e pela minha família. Embora estes elementos de minha existência tenham alguma falha, eu compreendo que nada no mundo ainda é perfeito. Eu sei também, Jesus de Nazaré, que pelo mundo eu terei atribulações, mas sei também que tu me concedes o bom ânimo para vencer o mundo e todos os problemas. A ti toda honra e toda glória. Graças a Deus.